Senhor. Convido a igreja a abrir as vossas Bíblias. A primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4. Primeira Pedro, capítulo de número 4. Eu estou sem voz, mas louvado seja Deus. Não tenho na voz, na pregação da palavra. A primeira, a partir do versículo de número 12, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados ou insultados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém? Podemos assentar? Desde já quero agradecer a minha oportunidade, quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Luciano, nosso co-pastor, os demais obreiros, a toda a igreja. Quero dizer que meu coração se alegra por poder mais uma vez ministrar a palavra do Senhor. Foram dias difíceis, fiquei muito doente, muitos dias no hospital, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus e vamos falar sobre enfrentando as adversidades. Esse é o tema qual o Senhor nos deu nessa noite, enfrentando as adversidades. Na introdução dessa palavra, quero vos dizer que a vida de um verdadeiro servo de Deus é marcada por provações e tribulações, as quais muitas vezes nos aproximam de Deus, nos fazendo lembrar dele, de modo que nesses momentos não há quem possa nos ajudar, senão o Senhor. Então nós vemos aqui que a nossa vida, nós passamos por provas, por tribulações, por situações que para nós é algo ruim, mas o Senhor permite essa situação para que nós venhamos nos aproximar dele. Quando somos provados, nos lembramos do Senhor. E é bem verdade que isso não é algo tão bom, porque deveríamos nos lembrar do Senhor sempre. Mas quando a provação, quando a tribulação bate à nossa porta, então nos lembramos imediatamente do Senhor. O servo ou a serva de Deus, que se propõe a viver uma vida de santidade, de acordo com a palavra, certamente será provado para ser moldado de acordo com aquilo que Deus quer para a sua obra. Então, quando nós propomos em nosso coração fazer a vontade de Deus, viver de acordo com a palavra, viver uma vida santa, então o Senhor vai nos provar, vai nos moldar, para que o velho homem que habita em nós seja totalmente apagado, para que nós venhamos adquirir o novo homem que o Senhor quer moldar em cada um de nós. Então, muitas das vezes, nós não entendemos o porquê, mas quando nós nos propusemos a fazer a vontade de Deus, somos provados. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Nós precisamos entender, igreja do Senhor, que quando nos rendemos a Cristo, passamos a viver aquele versículo do apóstolo Paulo em Gálatas 2,
versículo de número 20. É bem conhecido, mas eu vou ler aqui para os irmãos acompanharem. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo. Então nós passamos a viver este versículo. E o que é viver este versículo, igreja do Senhor? É permitir que Cristo assuma o controle das nossas vidas. É tudo o que fizermos, tudo o que falarmos, tudo o que fazemos, tudo o nosso respirar, o nosso andar, o nosso deitar, o nosso vestir, tudo é para a glória de Deus. Porque não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Então é ter essa mentalidade. E isso faz com que Deus requeira de nós renúncias doloridas. Quanto vale ter o controle de nossas vidas? Não precisa me responder. Quanto vale você ter na mão o controle da sua vida? Porque muitas das vezes nós queremos resolver situações. Mas quando o Senhor nos leva para o deserto, é Ele quem resolve. E não adianta a gente se espernear, chorar, gritar. Não temos nada o que fazer a não ser fazer a sua vontade. E o Senhor nos leva para o deserto para nos moldar. Então, quando nós queremos ter o controle das nossas vidas, nada vai para frente, nada flui, porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor sabe do teu amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer no nosso trabalho, mas o Senhor sabe. Nós não sabemos o que vai acontecer na faculdade, mas o Senhor sabe. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um ano, mas o Senhor sabe. Então, quanto vale ter o controle das nossas vidas? Então, o Senhor, igreja, Ele vai nos direcionar para que possamos viver de acordo com a sua vontade. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Vou ler aqui, os irmãos acompanhem. 1 Coríntios 10, versículo de número 31, bem conhecido, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós vivemos assim, o controle da nossa vida passa para as mãos do Senhor. E então nós vivemos de acordo com a sua vontade. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus de maravilha, o Senhor é fiel. Vamos abrir nossas Bíblias em Jó. Vamos voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento. Jó, capítulo de número 2, versículos do 1 ao 9, é bem conhecido, mas eu vou ler para que os irmãos entendam melhor. Diz assim: a adversidade e a cruel aflição de Jó. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-te-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne,
e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Nós vemos aqui, igreja do Senhor, uma história bem conhecida, talvez para alguns que são novos na fé não saibam muito, mas nós vemos que Jó era um homem íntegro na presença de Deus. Ele fazia a vontade do Senhor e se desviava do mal. E algo que me chama a atenção nesse texto da Bíblia é que Deus é quem vai dar testemunho de Jó. É algo muito profundo. Deus é quem vai dar testemunho de Jó. Então veja, igreja do Senhor, como Jó era um homem íntegro, reto, na presença do Senhor. E mesmo assim, isso não poupou ele de enfrentar a adversidade. Mesmo ele tendo uma vida reta, íntegra, isso não poupou ele de viver uma adversidade. Então, tua retidão e vida santa na presença de Deus não te asseguram de viver na bonança. Jó que o diga. Satanás, ele foi até a presença de Deus. E ao Deus testemunhar a favor de Jó, vemos que Satanás afirma que ele só é fiel, pois tinha uma vida boa e próspera. E vemos o Senhor permitir Satanás tocar em Jó. E devido a isso, hoje temos esse testemunho que serve para a edificação de muitas vidas. O exemplo de Jó nos faz entender que Deus permite que o verdadeiro servo e serva do Senhor sejam aprovados, mesmo em meio a uma vida reta. E isso é muito importante a gente entender, igreja do Senhor. Porque quando nós propomos em nosso coração viver uma vida íntegra, santa na presença do Senhor, nós achamos que tudo vai ser perfeito. Que o fato de levantar e aceitar ao Senhor Jesus vai tirar todos os problemas da nossa vida. E não é assim. Nós achamos que vai melhorar tudo 100%. E não é assim. E nós vemos aqui em Jó. Jó foi um homem íntegro. Deus testemunhou dele. E vemos a situação. Teve uma chaga no seu corpo, ele se coçava com telha. E vemos que a sua esposa manda ele amaldiçoar Deus e morrer. Que ponto Jó chegou? E aí, eu te pergunto nesta noite: será que a provação que você tem passado na sua vida não é algo para Deus transformar algo em você? Será que essa prova que o Senhor tem permitido, porque nada acontece sem a permissão dele, não é algo para moldar algo em você? Porque quando a gente está buscando ao Senhor em um sincero coração, buscando com verdadeira alma e integridade do nosso ser, e somos provados, é porque Deus quer mudar algo na gente. Porque para o reino dele, igreja do Senhor, ele precisa que estejamos de uma forma diferente. E é por isso que ele fala: venha como estás, mas ele vai te transformar. E essa transformação muitas das vezes vai gerar dores. Essa transformação vai quebrar o orgulho. Essa transformação vai quebrar o ego.
Essa transformação vai quebrar aquilo que você acha que pode. Essa transformação vai quebrar aquilo que você acha que é. Deus faz assim. Quando queremos crescer o nariz e achar que somos alguma coisa, Ele toca e mostra que Ele é Deus. Então, igreja do Senhor, o Senhor nos permite a aprovação para moldarmos de acordo com a sua vontade. E não só isso, de acordo com a necessidade da sua obra. Ah, Igor, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu jamais farei isso. Meu irmão, não diga jamais não. Porque se o Senhor te pegar, você vai fazer, queira ou não. Se o Senhor te colocar no prumo, você vai fazer. E não há homem na terra que impeça. Porque para o Senhor realizar algo através da minha e da tua vida na obra, Ele vai fazer o que for necessário. Não pense que você é o melhor, que você é a melhor. Para Deus não existe isso. Nós somos servos. Nós somos escravos de Cristo. E nós devemos fazer o que lhe apraz. Crente que não é provado e aprovado não permanece firme na presença do Senhor. Vemos Jó, que foi provado e aprovado, e ao vencer a provação, teve tudo restituído 2 vezes mais. Você precisa passar pelo processo. Você precisa passar pela provação. Eu sei que talvez nessa noite tenha alguém aqui, ou alguns, melhor dizendo, que estavam esperando uma palavra de bênção. Mas quando o Senhor coloca algo em meu coração, eu não fujo para não pagar o preço. Então, você precisa passar pela aprovação. Eu preciso passar pela aprovação. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Vamos voltar para Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 37. Diz assim, versículo de número 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Nós vemos aqui que José é vendido por seus irmãos e foi levado ao Egito. Quem conhece a história de José sabe bem que ele foi invejado por seus irmãos, pois além de seu pai o amar mais que a eles, José teve um sonho em que ele era exaltado. Quem conhece a história de José sabe também que ele passou por muitas coisas terríveis, mas Deus era com ele. Então o Senhor o exaltou e o colocou como governador do Egito. Quando nós vemos a história de José, nós vemos mais um homem íntegro na presença de Deus. Mais um homem que procurava se desviar do mal. E ele, fazendo a vontade de Deus, fazendo o que era bom, o Senhor permitiu com que ele fosse traído pelos seus irmãos. O Senhor permitiu, porque o objetivo do Senhor era torná-lo governador. Mas para que ele chegasse a ser governador do Egito, ele precisou passar pelo processo. Ele precisou ser traído pelos irmãos. Ele precisou ser vendido. Ele precisou ir para a prisão.
ele precisou ser escravo. E muitas das vezes nós somos ingratos com o Senhor. Às vezes o Senhor nos coloca numa determinada prova e nós já queremos desistir da caminhada. Às vezes o Senhor permite uma prova que até de certo ponto é pequena e nós queremos desistir da caminhada, nós queremos desistir da presença. Mas quando nós olhamos para esta palavra, nós vamos ver que o Senhor honrou a José, mas José passou pelo processo. Suporte o processo, entenda o processo, seja transformado nesse processo que você está vivendo, porque Deus tem grandes coisas para fazer na minha e na tua vida. Esse processo é para nos moldar, é para nos tornar pessoas melhores diante da presença de Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós agimos de maneira diferente no meio da provação. E nós vemos que Deus, ao exaltar José, não abençoa somente ele, mas mostra que o propósito de Deus é alcançar todos. Então José é usado por Deus para ajudar a alimentar a sua família. A bênção de Deus alcança a todos. Nesse processo que você está vivendo, o Senhor vai usar a tua vida para que você seja canal de bênção na vida de outras pessoas que estão em volta da tua vida. O Senhor vai te usar, mas para que o Senhor venha te usar, você precisa suportar o processo. Suporte o processo de Deus essa noite. Aleluias, glória a Deus. Deus poderoso. Nós vivemos, igreja do Senhor, cercados de pessoas que são boas e ruins. Mas em meio a tudo isso, jamais podemos esquecer que Deus tem um propósito maior em nossas vidas. Que nós possamos esquecer e deixar para trás esses louvores e pregações que deturpam o Evangelho de Cristo, dizendo que agora é só vitória, que a bênção chegou, que o crente não sofre, que Deus distribui chaves de carros e casas. Precisamos deixar tudo isso para trás. O Senhor vai nos abençoar, igreja. Eu creio que nós vamos viver grandes coisas, mas nós precisamos deixar de lado esse falso evangelho que tem sido muito disseminado na atualidade, que fala que nós vamos vencer o tempo todo, que nós não vamos ter dificuldades, que nós não vamos ter problemas, que nós vamos ganhar, receber, e vai ser tudo mil maravilhas. Nós precisamos deixar isso para trás. Nós precisamos passar a viver de acordo com a vontade de Deus e o que Deus quer para mim e para ti, e sabendo nós que tudo isso custará um preço. Então devemos aprender a lidar com o deserto que Deus nos coloca. Para enfatizar que Deus nos coloca no deserto, vamos abrir as Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Acompanhe as vossas Bíblias, apenas o versículo 1. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós vamos ver que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Então Deus nos coloca no deserto, igreja? Deus nos coloca no deserto, igreja? Sim. Nós vemos que se Deus enviou o seu Espírito Santo para levar Jesus ao deserto para ser tentado, quem dirá nós? Então muitas das vezes nós esquecemos do que está escrito nessa palavra, e a gente não pode esquecer. Vemos que Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado. Em certas ocasiões o Senhor vai te provar. Em certas ocasiões o Senhor vai te levar ao deserto
para que você seja moldado para a obra. Você precisa ser moldado pelo Senhor para fazer a sua obra. E essa é a maior vocação que podemos ter nessa terra. Seja você o intercessor, ou aquele que louva de coração, ou aquele que fala dessa poderosa palavra. Nós passamos pela escola do Senhor. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E isso me remete muito ao processo de salvação que é estabelecido na vida de alguém que se entrega a Jesus. Nós devemos deixar tudo e seguir a Cristo. Mas sabemos bem que há um processo árduo e doloroso. Deixar os vícios, velhos hábitos e introduzir pouco a pouco o querer de Deus em nossas vidas. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Agora eu quero falar algumas frases aqui que o Senhor me trouxe para nossa reflexão. Diz assim: Deus requer de mim e de você a renúncia, mas a renúncia não nos isenta da aprovação. Deus requer de nós que façamos o ID de pregar o Evangelho, mas fazer o ID não nos isenta da aprovação. Deus requer de mim e de você que louvemos e adoremos ao seu nome em espírito e em verdade, mas isso não nos isenta da aprovação. Deus requer que jejuemos e busquemos a sua face e os seus dons, mas isso não nos isenta da aprovação. Igreja, o tempo que para nós é sofrimento e frustração, para Deus é relacionamento. Quando o Senhor nos coloca à prova e estamos desesperados, estamos perplexos, estamos sem saída, e nós vamos para os pés do Senhor todos os dias, nós desenvolvemos relacionamento com Ele. Para a gente é frustração, é sofrimento, é angústia, é aflição, mas para Deus é relacionamento. Você passa a ter um relacionamento diário com o Senhor. Você passa a ser um amigo íntimo, uma amiga íntima do Senhor. Você passa a desenvolver uma comunhão com o Senhor. Aleluia, louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Nós passamos a desenvolver um relacionamento com o Senhor. E esse é o objetivo do Senhor com a aprovação. Desenvolver relacionamento. É através da aprovação que você vai conhecer o Deus que você serve. É através da aprovação que você vai conhecer o Deus que você serve. Um servo de Deus verdadeiro, quando é colocado à prova, vai viver de joelhos. Porque nós bem sabemos, igreja, não há nada que possa mudar esse cenário. Então nós partimos para fazer campanha, fazer propósito. Começamos a jejuar todos os dias. E nós passamos a ter um encontro maravilhoso com o Espírito Santo. E esses encontros nos fazem ter um relacionamento com o Senhor. E então Deus começa a responder. E isso faz com que ele ou ela continue buscando. Mas se o Senhor nos tirar da prova, só existem dois caminhos. Primeiro, seguir buscando firme na presença, ou esquecer de Deus e voltar àquela vida fria e vazia. Então, quando o Senhor nos tirar da prova, que nós não venhamos nos esquecer dos nossos momentos com Ele, das nossas lágrimas com Ele, das nossas orações, daquilo que falamos em pensamento que só Ele sabe, das coisas que é uma intimidade entre nós e o nosso Deus. Ninguém sabe. Quando o Senhor nos tirar da prova, que nós possamos seguir firme, para que quando venha a próxima prova, nós possamos estar mais firmes para vencê-la.
e seguir firme na presença de Deus. Por isso, igreja, que muitos pedidos nossos o Senhor não vai realizar, porque Ele sabe que se fizer o que pedimos, nos esqueceremos dele. Quantas pessoas pedem bênçãos do Senhor e o Senhor muitas das vezes não dá, ou até dá para alguns, mas nós vemos que quando eles recebem a bênção, a primeira coisa que faz é deixar de estar na casa do Senhor. Então, tem certas coisas que o Senhor não vai fazer na minha vida e na tua vida, porque Ele sabe que se fizer vai te perder. E Ele não vai fazer para não te perder. Então nós precisamos ter maturidade espiritual para entender isso. Nós vemos que existe um outro grupo de pessoas que vão além e, ao invés de abdicar da sua busca, passam a pensar mais no reino. Vamos aqui voltar no Velho Testamento, 1 Samuel. Passagem bem conhecida. Aleluias, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo do 9 ao 11, diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Nós vamos ver, igreja, que Ana fez diferente. Em meio à aprovação, faz um voto e oferece aquilo que pediu a Deus. Isso me chama a atenção, igreja. Aquilo que nos causa dor, o Senhor vem, nos dá e devolvemos a Deus. Olha que profundo. Ela chorou, ela sofria por algo que queria, e quando ela recebeu de Deus, ela devolveu ao Senhor. Então nós vemos que tem pessoas que fazem diferente. Depois da aprovação, eles entregam tudo o que são para o Senhor. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Que fé é essa, igreja? A ponto de entregarmos aquilo que tanto queríamos. Essa essência está naqueles que entendem que essa vida é passageira e que não há nada melhor do que a presença do Senhor. Vivemos, igreja do Senhor, idealizando um futuro perfeito em nossas mentes, mas nós não consultamos o Senhor e fazemos nossas próprias escolhas. Quando a aprovação vem, ficamos enfurecidos sem entender o porquê, mas a oração não foi feita. Nós não esperamos o Senhor confirmar e queremos reclamar do quê? Tem provação que nós escolhemos, tem provação que o Senhor nos coloca, e tem provação que nós escolhemos entrar. Mas quando nós entramos, nós não podemos reclamar, porque nós não buscamos a direção de Deus. Irmãos amados, tempos difíceis e trabalhosos vão chegar muito em breve, e devemos estar cientes que quando esses dias chegarem, devemos estar prontos para sermos perseguidos, caluniados, humilhados e injuriados por causa do Senhor Jesus. Nós temos que estar prontos para isso, e vai ser muito difícil. Evangelho de Mateus, eu vou correr porque as horas já se foram, capítulo de número 10, versículo de número 22, diz assim: E odiados de todos sereis por causa do meu nome,
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que nós possamos perseverar nesses tempos difíceis, de provações e adversidades que virão sobre nós. Evangelho de Mateus ainda, capítulo de número 24, versículo do 9 ao 14, diz assim: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Conclusão: o verdadeiro servo e serva de Deus devem entender que a caminhada com Cristo é trilhada por um caminho de porta estreita e cheios de pedras, vales e montanhas. Mas com Cristo ao nosso lado, o fim será a nova Jerusalém que Ele nos preparou. Aprenda a sofrer como um bom soldado de Cristo Jesus, e receberás a coroa da vida que nos está preparada. E assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.